Marcos, capítulo 4, versículo 35. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Deus está na casa. Se eu fosse você, já começava a agradecer o que Ele já fez. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Existe oportunidade, passa uma vez só na vida. E quando a gente aproveita, é benção demais. Ele já fez muita coisa neste lugar. E até o final do culto ainda vai fazer mais. Porque Ele é um Deus que ama a sua criação. E você não é obra do acaso. Você é criação de Deus. A palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, nos diz da seguinte maneira. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importais que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga assim comigo, igreja: este é Jesus, o meu Senhor. Amém? Se assente, fique à vontade. Como é bom ver a casa de Deus repleta de servos, de filhos, repleta de pessoas que entendem que se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, não seremos abandonados, nem seremos passados para trás, mas teremos vida, uma vida que só Jesus pode dar. Hoje eu gostaria de brevemente falar sobre este barquinho, sobre o Jesus que foi no barco, sobre os discípulos. A palavra de Deus conta para nós sobre Jesus Cristo saindo de um lugar e indo para outro num transporte. Num transporte que tinha várias possibilidades contrárias. A gente sabe que quando a gente imagina um barco, a gente imagina um barco moderno, né? Uma lancha já. Mas naquele tempo era um barco mais convencional, um barquinho de madeira, né? Com aquelas apás do lado, os remos, né? Coisas mais antigas. E nós descobrimos que não era só um barco, mas era vários barquinhos. E quando nós olhamos para esta passagem, nós descobrimos que Jesus Cristo, Ele estava cansado, é o que nós entendemos. E Ele vai até a popa do barco e acha lá uma almofada e Ele descansa. Deixa eu dizer uma coisa para você no início dessa palavra. Não se preocupe. Pode ser que você ache que Ele está longe de ti, mas o Espírito Santo está dentro de ti. Ele está dentro de ti com provisão certa, com a solução. O Espírito Santo, Ele está dentro de ti para trazer vida, para trazer paz, para trazer esperança, para trazer para você aquilo que você precisa, no tempo que você precisa e na hora que você precisa. Mas a palavra de Deus revela a nós que quando o vento começou a fazer barulho, quando o mar começou a bater contra aquele barquinho, não apenas contra um barco, mas contra todos os barcos. Quando o vento começa a bater contra aqueles barcos, os discípulos tinham a solução. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: você tem a solução? Pergunta para essa pessoa, se tem a solução? Aqueles discípulos, eles não pensam duas vezes.
Eles não pensam 3 vezes. Eles não ficam desesperados acima da conta. Eles não ficam ali atordoados, não. Eles têm a solução. Eles sabiam o que fazer. Afinal de contas, havia alguém descansando no barco que era o Messias, que era Jesus. Deixa eu ponderar mais uma coisa para você. Quando nós sabemos com quem nós andamos, todo o medo vai embora. Não digo com isso que você não vai se sentir ansioso. Não digo com isso que você não vai se preocupar. Não digo com isso que você não vai passar por tempestades. Não digo com isso que você não vai se sentir triste, deslocado, desorientado. Mas eu digo com isso que você não precisa, como falei na quinta-feira passada, sentir medo, porque Deus está cuidando de ti. Com todo o respeito do mundo, pede para o irmão do teu lado estender a mão dele para frente, assim, para o irmão da direita. Fala para o irmão da direita, estende tua mão assim, em formato de receber. Agora pega a tua mão esquerda e coloca sobre a mão dele. Vai, faz uma corrente aí. Isso. Diga para essa pessoa assim: assim como eu toco em ti, o Espírito Santo também toca em ti. Amém? Irmãos, quem sabe com quem anda não sente medo, porque você não anda com nada além daquilo que vai poder te proteger no tempo da dificuldade. Aí vem, meu amado e querido irmão, os discípulos e acordam o mestre. Jesus, Jesus, não te importa que a gente padeça, que a gente morra? Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, com todo o seu poder e com sua autoridade, ele não fala primeiramente aos discípulos, ele não fala às pessoas ao lado, ele não olha para os outros barquinhos, mas ele fala com aquele que estava causando o problema. Ele fala com o vento e ele fala com o mar. Ele não perde o tempo, ele só se direciona para o vento, ele se direciona para o mar e ele diz: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E quando ele solta essa palavra de autoridade, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é criação de Deus. A terra e o mar é criação de Deus. Os ventos que sopram é criação de Deus. E tudo que Deus criou está debaixo da voz de comando do seu Criador. E quando o vento ouve, quando o mar ouve, aquieta-te e acalma-te, o que acontece? Ele aquieta, ele acalma. Deixa eu dizer para você, eu não sei quem é o teu Senhor, mas eu sei quem é o meu Senhor. Mas se nessa noite o teu Senhor for o meu Senhor, Ele não tem poder só sobre as coisas pequenas e nem só sobre coisas grandes. Ele tem poder sobre todas as coisas. E aí nós vemos que a palavra de Deus vai se cumprindo. E aquieta-se o mar e o vento acalma, aquieta-se o vento e o mar se acalma. E aí Jesus Cristo não perde a oportunidade de ensinar. Ouça bem o que eu vou dizer agora. Jesus Cristo não faz nada sem um propósito específico. Quem perde tempo é a gente. Jesus Cristo é bem intencional em tudo que Ele faz. Jesus Cristo é bem elaborado em tudo aquilo que Ele projeta. Não vi em nenhum lugar da palavra de Deus, Deus criando algo e dizendo assim: acho que deu encrenca, eu vou destruir e vou fazer de novo. Apenas quando o homem se tornou pecador, apenas quando o homem se desligou, mas Deus não se arrependeu da sua criação, Deus se arrependeu daquilo que o homem tinha criado com o poder imposto a ele. E aí nós vemos que a palavra de Deus nos revela um Jesus que fala aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aí, meu amado e querido irmão, nós vemos uma repreensão, mas aí é a forma que a gente escuta. Deixa eu perguntar para você, quando alguém vem no altar e fala assim: arrependa-se dos seus pecados, volte o seu coração para Jesus e alcance salvação, qual é a parte da frase que você escuta?
Deixa eu te dizer, se você está em pecado, a parte da frase que vai te incomodar é: arrependa-te do teu pecado. Se você está se relacionando bem com Deus, e essa frase é dita da mesma forma, a parte que vai martelar na tua mente é a parte final, quando fala que Ele te alcançará em salvação. Meus irmãos, quando nós vamos para o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, se puder pôr na tela aí, para a gente acompanhar, nós vimos que o que Paulo vai falar completa o que os discípulos estavam passando. Porque diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Havia sim uma tempestade, havia sim um mar revolto, mas a glória que poderia ser revelada naquele lugar era maior do que a tempestade e o mar revolto. Deixa eu dizer para muitas pessoas que estão aqui nessa noite: eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, talvez o mar esteja muito furioso, talvez o vento esteja nervoso, mas não se preocupa não, este problema que você está passando, vai se manifestar sobre ele a glória do Senhor, e vai ser tremendo o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Vai ser tremendo, vai ser grande, vai ser extraordinário. A glória em nós revelada neste texto fala sobre o poder que já está atuante em nós. Preste atenção, o poder de Deus já está atuante em você. Quando você levantou sua mão, ou há pouco tempo, ou há muito tempo atrás, e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, diz a palavra de Deus que todos aqueles, livro de João capítulo 1, que todos aqueles que o aceitaram, Ele lhes deu poder. Não poder daqui 10 dias, poder daqui 20 dias, poder quando Ele quiser, poder quando acontecer alguma coisa. Não, Ele lhes deu poder de serem conhecidos como filhos e participantes da glória de Deus. Diga assim comigo: a glória de Deus já está em mim. Ela só precisa se tornar atuante. Quando nós vamos para o livro de Romanos capítulo 8, versículo 19, diz assim: porque há ardente expectação da criatura, e ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Cutuca o irmão do lado e fala: manifesta aí. Deixa eu me preparar para expulsar demônio agora. Vai que manifesta. Manifesta aí, bate de novo, fala: manifesta aí. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós somos munidos de poder e autoridade quando aceitamos Jesus, se nós, através do texto do barquinho, descobrimos que o Espírito Santo de Deus está em nós, sabe o que teu problema está esperando? Você se manifestar em Cristo Jesus. Porque quando nós nos manifestamos em Cristo Jesus, é como uma moeda de troca, é como uma moeda que vai e vem, é como uma semeadura instantânea, que quando nós nos manifestamos em Cristo, Cristo se manifesta em nós. No versículo 20 de Romanos 8 diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Deixa eu dizer para você, aqueles discípulos estavam sujeitos a um barco, estavam subjugados a um espaço difícil. Eles estavam contemplando uma ordem da natureza que eles não poderiam vencer. Eles estavam passando por uma turbulência a qual eles não poderiam suportar. Eles estavam vivendo um tempo de ruindade. E aí eles perguntam para Jesus: não te importa que a gente pereça? Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Tem muita gente que não é ruim, mas pratica ruindades. Tem muita gente que não é bobo, mas vive enganado. Tem muita gente que tem tudo, mas não tem nada. Tem gente que tem sempre razão, mas nunca está certo. Aqueles discípulos eram chamados de Deus, escolhidos de Deus, estavam num barco protegido, mas tudo que eles viam não era
um bom resultado. Não era coisa boa, não era possibilidades boas. E aí eles descobrem que eles tinham um poderoso no barco. Eles não descobrem porque alguém contou, mas porque eles lembraram. Já imaginou se os discípulos ficassem nervosos e precisasse alguém do outro barquinho dizer: ei, não fiquem nervosos, Jesus Cristo está no barco de vocês, acordem Ele. Eita, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tenha medo. Eu vim nessa noite dizer para você o que você já sabe. Muitas vezes a gente não lembra, mas você já sabe. Jesus Cristo está cuidando de você a todo tempo e a todo momento. Ele está no controle de tua vida. Se acalme, apenas chame Jesus quando você precisa e Ele será Senhor de tua vida. Mas você é humano, eu também sou. Somos projetados por aquilo que os nossos olhos veem. Nossos sentimentos, nossos temores nos projetam por aquilo que os nossos olhos veem. Nós somos formados, nós somos o que nós projetamos no passado. E quando nós projetamos aquilo que nós não somos, o projeto se torna falido. Deixa eu dizer para você o que está no versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Hoje você está onde você queria estar? Não estou dizendo na igreja, pelo amor de Deus, que você tenha desejo de estar na igreja sempre. Eu estou dizendo no aspecto de sua vida. Você está feliz? No teu trabalho, na tua família? Você projetou estar onde você está hoje ou você está vivendo no acaso? Não, estou aqui porque estou. Minha família está assim porque está. Porque tudo foi acontecendo dessa forma. Veja o que diz o versículo 21 de Romanos 8. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe alguém dentro de você gritando. E não é o seu ego. E não é o seu eu. Existe alguém dentro de você gritando. Existe alguém dentro de você agora, neste momento, dizendo assim: deixa eu me manifestar. Existe alguém agora dentro de você falando assim: ei, deixa eu assumir o controle. Existe agora alguém dentro de você dizendo assim: ei, deixa eu te libertar da escravidão. Deixa eu te libertar da mortandade. Você consegue ouvir a sua voz? O Espírito Santo de Deus que está em você, Ele está nessa noite dizendo: deixe eu assumir o controle, faça as minhas obras, faça as minhas escolhas, me escolha em vez do mundo, e você verá o resultado do meu projeto e não do seu. Nós somos projetados para este mundo, mas com o corpo que Cristo glorificará, com o corpo que Cristo projetará, com o corpo glorificado, nós vamos andar em ruas de ouro e veremos a glória de Cristo atuante nas nossas vidas, dia após dia. Mas nós sempre teremos um Senhor, sempre teremos uma escolha, sempre teremos uma oportunidade, sempre poderemos optar pelo que nós vamos ver, e pelo que vamos escolher. A melhor forma de explicar isso é o controle de tua televisão. Difícil hoje a casa que não tenha televisão. E você tem o controle de tua televisão. Quem manda na TV? Quem está com o controle. Simples assim. Quem é que manda na TV? Quem está com o controle. Meu pai tinha uma mania de assumir o controle sem o controle. Ele ia lá, arrancava a tomada. Mas daí é golpe. Daí é passar na regra para trás. Quem está controlando a TV é quem está com o controle na mão. E aí quando você está com o controle na mão, você define o quê? Define o volume, define o canal, define o streaming que você vai assistir, define o que vai passar ali, define o que vai entrar dentro de sua casa, define o que os seus olhos vão ver, define o que seus filhos vão ver, define tudo.
porque você está com o controle da tua televisão. E aí nós vemos que sempre nós vamos ter essa escolha. E nessa noite eu imploro para cada um de nós: entregue esse controle para o Espírito Santo de Deus. Ele sabe o volume certo para você. Ele sabe qual canal Ele colocará na tua vida. Ele sabe qual streaming Ele vai aplicar para que você se torne mais capaz de viver o que Ele projetou, o que Ele planejou e o que Ele sonhou para cada um de nós. Ele sabe o que você precisa e no tempo que você precisa. Aí nós vemos que os discípulos fizeram algo extraordinário. Eles pegaram o controle da situação e eles entregaram na mão de Jesus. Está aqui, Jesus. Vai lá, Jesus, manifesta-se agora. Manifesta-se agora, Jesus. Faz a tua vontade, Senhor. Faça com que nós sejamos libertos da tempestade. Faça com que a gente seja liberto do caos que está ao nosso lado. Está aqui, Jesus, o controle. Tu manda. E Jesus Cristo mandou. Jesus Cristo mandou. Ele mandou. E quando Ele mandou, eles experimentaram uma liberdade. Eles experimentaram o fim da servidão que estava sendo ocasionada pelo mar, pelo vento. Eles experimentaram o extraordinário e o sobrenatural. O homem pode fazer barco. O homem pode pôr o barco no mar. O homem pode remar, o homem pode até evoluir e colocar um motor, mas se o vento for forte e se o mar não se aquietar, se o mar for violento, não importa o tamanho do navio que o homem faça, sempre o mar será maior que o navio. Sempre. Nunca, não existe como o homem projetar algo maior do que aquilo onde o projeto será aplicado. Não tem como. Não tem como a gente pegar um barco de 50 pés e soltar no Iapó. Não tem como. Não vai funcionar. O barco vai encalhar. O barco não vai conseguir descer no rio. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Espírito Santo que opera na sua vida hoje, Ele sabe exatamente o que você precisa, quando você precisa, e Ele não vai, ouça bem, Ele não vai te entregar nenhum plano frustrado. Então hoje, se você colocar o controle da tua vida nas mãos de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, Ele assumirá esse controle. E você nunca mais saberá o que é frustração, nem negação, nem ansiedade, nem problema e nem dificuldade, porque quando Deus está com o controle das nossas vidas, na mão do Espírito Santo, Ele sabe o que faz. Estende sua mão direita assim para frente, e fala assim: eu estou com o controle em minhas mãos. Agora pega assim simbolicamente, claro, e vai levantando a sua mão, e vai falando assim: Deus, assume o controle de minha vida. Diga assim: Deus, assume o controle de minha vida. Com a sua mão no alto, fecha a sua mão e diz assim: que o Espírito de Deus seja meu Senhor, porque eu vou obedecer o que o controle definir, porque o controle está nas mãos de Deus. Quem concorda com a oração, aplaude ao Senhor. Quando nós vemos a mesma história no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 23, se puder pôr na tela para a gente. A palavra de Deus conta a mesma história, mas de uma forma mais ilustrativa, de uma forma mais definitiva. A palavra de Deus diz que, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Repita comigo: siga a Jesus. Será que alguém te ouviu? Repita comigo: siga a Jesus. E tomando, está ali, tomando o cego pela mão, é 8:23, Mateus, perdão. Mateus 8:23. Senão nós estamos cegos daí. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Repita comigo de novo: siga a Jesus. No versículo 24 diz: e eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco estava coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Diga assim comigo: estar com Jesus não nos isenta de problemas. Meu irmão, não nos isenta.
O versículo 25 diz para nós: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Diga assim comigo: chamar ao Senhor é reconhecer a sua autoridade. Quem você tem chamado para a tua vida? Deixa eu perguntar para você, se o pneu do teu carro furar, se chama quem? Lembra que eu contei alguns cultos atrás que eu fui para uma viagem a trabalho e meu carro estragou? Estragou meu carro. Aí fui buscar ele segunda-feira, 870 quilômetros. E o carro, no dito cujo, o carro não queria voltar embora, Renato. Cheguei lá, peguei o carro, tá certo, o mecânico falou, funcionou. Saí com o carro da concessionária, andei uns 200 quilômetros, furou o pneu. Eu falei assim, não pode, esse carro não quer voltar embora. Mas quem manda no carro sou eu, não é o carro. Eu vou levar ele embora. Quem que eu fui procurar? O mecânico? Não, fui procurar o borracheiro. Cheguei no borracheiro, falei, o negócio é o seguinte, você tem autoridade sobre o BO aí, você me arruma esse pneu que eu preciso continuar a viagem. O borracheiro me olhou, falou assim, senhor, espera só um pouquinho. E eu, eita. E foi conversar, minha esposa estava junto, Foi conversar e foi fazer um outro serviço, não me deu muita atenção. E eu pensando assim, eita, não tem outro? Não tinha outro, era só aquele. Ele pegou com muito custo, ele foi lá, tirou o pneu, vulcanizou, é isso que a gente fala, vulcanizou o pneu. E aí vi que ele fez rapidinho, estava perto da hora do almoço, né? Fez rapidinho e colocou o pneu e falou, tá pronto. Eu falei, quanto? Ele, 35. Eu, 35, achei barato. Quanto custa um pneu? É mais caro que 35, né, Fred? É mais caro que 35. Eu paguei o 35 e continuei a viagem. De repente fui, os irmãos já sabem que eu não ando devagar, mas olha lá com o meu carro lá, daqui a pouco, puf, mas que desgraça, pneu de novo. Eu liguei para minha esposa, estava no outro carro, falei, o carro não quer voltar embora, eu vou deixar esse carro aqui. Quem é que eu fui chamar de novo? O borracheiro. Só que eu fui chamar outro, né? Estava 200 quilômetros já, do primeiro. Estava longe. Cheguei no outro, ele pegou, olhou e encheu, falou, não tem nada, o seu pneu está normal. Colocou uma aguinha lá com garrafa e nada. Falou, o seu pneu está normal, tem nada no pneu, acho que só está a calibragem errada. Foi lá, calibrou e eu, não é, rapaz, está murcho o pneu. Não, é a calibragem, foi lá e calibrou. E eu parei e falei, não vou almoçar antes de nós sair. A hora que nós almoçamos, levamos uns 15 minutos, que eu saio, pneu baixo. Voltei no borracheiro, falei, o negócio é o seguinte, rapaz, o pneu baixou, e eu não murchei ele, o pneu baixou. Ele olhou e falou para mim, impossível. Eu falei, mas está aí, cara. Ele falou, mas impossível, não pode. Eu falei, mas está baixo o pneu, você quer que eu fale o quê? Você é o borracheiro, você é a autoridade. Eu estou vendo o pneu murcho. Ele pegou, tirou o pneu, ele encheu um baldão d'água daí. Ele foi fazer com vontade, eu acho. Aí ele pegou um baldão d'água, colocou o pneu dentro e viu umas bolinhas lá. Daí ele falou assim, está aqui, ó, cheio o buraco. Aí ele pegou, desmontou o pneu de novo. Essa é a terceira vez que estava desmontando meu pneu. Desmontou o pneu de novo. E aí ele pegou, olhou assim, nossa, o cara vulcanizou no lugar errado. E eu, como assim? Não, o primeiro vulcanizou no lugar errado. Eu falei, mas como assim? Não, o buraco está aqui. Aí até o borracheiro, esse era mais legal, ele falou assim, eu acho que o cara era vesgo. Porque deu 1 milímetro para cá, ó pastor. Deu 1 milímetro para cá e vazou o buraco aqui. Falei, e agora, o que nós faz? Ele falou, vulcanizamos de novo. Eu falei, então tá bom, vulcanize de novo. Ele foi lá e fez todo o procedimento e vulcanizou de novo. Eu falei assim para ele, quanto? Ele falou assim, 75. Eita, um foi 35, esse é 75. A diferença é que o de 35 eu andei uns 45 quilômetros. O de 75 eu cheguei aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não procure quem está disponível. Procure quem sabe e quem tem vontade de te ajudar. Existem muitas pessoas que estão disponíveis na sua vida, mas só o Espírito Santo está cheio de vontade e com capacidade de transformar a história de tua vida, e com Ele no controle, você não terá mais problemas. Com Ele no controle, você não se preocupa mais. Se eu tivesse acertado, pode aplaudir, eu tomo água enquanto você aplaude.
Se eu tivesse acertado o primeiro borracheiro, eu tinha gasto quanto? 75. Quanto eu gastei? Kelvin, eu não sou bom em matemática. 75 com 35. 150? 110. 110. A irmã lá é mais ligeira que você na matemática, viu? Irmão, pare de gastar energia com tua vida, com coisas que não vão te levar para frente, com coisas que não vão solucionar o seu problema. Sabe por quê? Porque só Jesus Cristo é a solução para a nossa vida, pois só Ele tem palavra de vida eterna. Quando nós olhamos para a história do meu carro, nós comparamos com a história da vida de muitos. Pessoas que gastam energia com coisas. E só para concluir a história, daí estava vindo embora. O carro não queria voltar embora, Renato. Estou falando para você que eu olho no para-brisa, uma trincada do tamanho do dia inteiro. Para-brisa trincado. Que perseguição do capeta. O diabo está naquele carro. Meu Deus. Liguei para a irmã Tati. Tem seguro? Falei, irmã, e aí? Agora trincou o para-brisa, como é que nós faz? Ué, troca. O seguro cobre. Se eu tivesse ligado para o borracheiro, reclamado do para-brisa, ia resolver o quê? O borracheiro ia olhar para mim, e daí? E se eu tivesse ligado para a oficina que arrumou o carro, falei, o para-brisa está trincado, e daí? Deixa eu dizer uma coisa para você, que está passando por um problema financeiro. Você tem duas opções, o banco ou Jesus. E aí, controle da tua vida financeira vai estar na mão do banco ou na mão de Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você que está com problema de saúde, você tem duas opções, o médico ou Jesus. Controle da tua vida vai estar na mão de quem? Do médico ou de Jesus? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está passando por problema familiar. A tua família está na mão de quem? Na tua ou na de Jesus? Coloca o controle da tua vida na mão de quem sabe, na mão de quem entende, e vai dar tudo certo. Vai funcionar. Versículo 26 diz assim, e ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Deixa eu dizer uma coisa para você, repete comigo, fala assim, Jesus enxergou o que os discípulos não viam. Ele enxergou a solução. Ele falou assim, manifestando a fé. O que é fé? Poder de autoridade vindo do céu. Que nós cremos, a nossa crença, acreditar no extraordinário, no sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você, só não está vivendo o milagre quem não acredita em Jesus, e só não está experimentando diariamente o milagre quem não está perto o suficiente de Jesus, porque Ele é uma fonte inesgotável de autoridade, poder e de milagre. E aí nós vemos que os discípulos começam a ver, junto com Jesus, que o mar foi repreendido. Jesus já via o que era que iria acontecer. Quando eles chamaram Jesus, eles reconheceram a autoridade. E quando Jesus fala para eles, homens de pequena fé, ele estava dizendo o quê? Eu já estou vendo o que a fé pode fazer. Por que é que vocês estão temendo? Esses dias um amigo disse para mim, cara, tem que ser igual você, bem resolvidão. Eu não sou tão resolvidão assim, mas eu procuro. Eu não choro por qualquer coisa. Esses dias eu fui parar no UPA por causa de pressão baixa. Nem minha pressão serve para aumentar, para me deixar nervoso, ela baixa mesmo, entendeu? Tipo, você não vai conseguir me estressar, você vai conseguir me desmaiar, mas me estressar você não me estressa. Irmão, deixa eu perguntar para você. Quem está com medo aí de algum problema? Sabe por que você está com medo? Porque você não reconheceu a autoridade de Jesus ainda. Não precisa você temer, quando você reconhece a autoridade de Jesus, através da fé, Ele já vê o resultado. Cadê o Vaguinho? Está aí o Vaguinho? Jogador de futebol? Esse jogador de futebol tudo cansado. Vaguinho, coloca a mão sobre a barriga da sua esposa aí. Diga assim comigo, Jesus, obrigado pelo milagre. Semana passada, ela já contou na internet, acho que a maioria já viu. Semana passada, um resultado ruim. O que ela viu? Um resultado ruim. O que Jesus estava vendo? Um milagre.
O que ela viu? Um problema. O que Jesus estava vendo? Vai, filha, pratique a fé aí, pratique a fé, pratique a fé. Aí a gente olhava para o Kelvin, meu amigo, e a gente ficava, o que o Vaguinho está fazendo hoje na igreja? O cara está vindo segunda, terça, o esposo dele veio quarta. Ele foi jogar bola ontem à noite, e hoje está aqui de novo. Ele está entregando o controle da vida dele no lugar certo, nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E hoje ela contou o testemunho de que aquilo que era problema através da fé foi virado em solução. E hoje eles estão ali alegres porque o Senhor Deus fez mais um milagre na vida deles. Porque eles estão no lugar certo, com o controle da vida deles na mão certa. Na mão certa. Estou concluindo, prometo. Versículo 26 diz assim, e ele disse, por que temais? Já li, versículo 27. Versículo 27 diz assim, e aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece? Eles queriam saber quem era Jesus. Jesus queria saber a que nível a fé deles aguentava suportar. Eu vou concluir a minha palavra com Marcos 4:40. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 40. Que diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus sabia quem eles eram. E sabia o que eles poderiam se tornar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus Cristo fala, por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? Jesus Cristo sabia quem eles eram e quem eles poderiam se tornar. Eu vim dizer para você hoje quem você pode se tornar. Um restaurado, um curado, uma nova criatura, se a tua vida estiver com o controle nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Coloca assim sua mão direita sobre o seu coração e diga assim, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o mais tudo fará. Entregue tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Feche seus olhos e coloque a sua vida nas mãos do Senhor.